O meu irmão Alisson, do Massa Soberana, já colocou lá no portal dele que tá tudo certo entre Valência e Alan Franco para o nosso não só melhor zagueiro, como melhor jogador do São Paulo nesse momento, dar adeus pro tricolor e ir embora, né? Saída de jogadores importantes, na verdade. Eu vou tirar o plural, claro. Saída de jogador importante, porque tem muita tranqueira e muita meleca que sai. Ontem a mídia, por exemplo, estava divulgando sobre o Lisieiro. Só faltou agradecer o Lisieiro. A questão não é a saída de jogadores, a questão é quanto São Paulo apura, quanto São Paulo recebe, quanto São Paulo ganha com a saída de jogadores. Igor Vinícius saiu, foi liberado antecipadamente para o Santos, por uma troca de 20% daquilo que o Santos vendeu um dia, Igor Vinícius. Então, assim, são negociações tão absurdas. Eu gostaria de colocar minha mãe, a dona Luci, para fazer negociação no São Paulo. Se é para ser bondoso, se é para ter coração bom no futebol profissional, a gente pega a mãe da gente para fazer negociação, né? Para doar jogador. Uma vergonha, mais uma vergonha, uma flechada. O que é uma flechada a mais para São Sebastião, né? O Lisieiro sai do São Paulo e eu não estou aqui fazendo ódio a Lisieiro e nem defendendo o jogador, uma tranqueira de jogador, né? Como jogador de futebol, sempre assim. Mas o São Paulo, de novo, investe, coloca dinheiro no cara, o cara cresce, o cara entra no um monte de coisa. Aí o São Paulo não tem a capacidade de vender esse Maré, Azul Anil, a álcool, por alguma coisa, para pelo menos repor o dinheiro que foi investido no jogador. Isso se chama competência, gente. O dirigente de futebol, e não é de hoje, principalmente essas tranqueiras que dirigem o São Paulo, faz tempo que eles fazem isso. E sabe qual é a ideia que você compra deles? Facinho, facinho. Que o jogador é mercenário, que o jogador não presta. Eu não estou dizendo que eles não são isso. O que eu estou dizendo é que, independente de serem isso, a gente tinha que ter gente competente lá dentro, com capacidade para saber negociar jogador, como os outros times fazem. Mas aí que tá, de novo, coisa que eu estou falando há anos. É isso que acontece quando você troca cargos em que se exige competência naquilo que faz por cargos políticos, em que você pega cara que é importante lá dentro do clube para ter voto e coloca, por exemplo, na direção do futebol do São Paulo Futebol Clube. A instituição chora, a instituição sangra. E agora o Alan Franco, né? O melhor jogador do São Paulo, para mim, lógico. O único cara que, além de jogar bola, tem atitude de quem veste a camisa do São Paulo, nesse monte de elenco de vagabundo que a gente tem, agora vai sair de graça para o Valência. Por que vai de graça? Vocês têm alguma dúvida? Ah, mas o Valência vai querer ele antes, porque vai começar o Campeonato Espanhol, blá, 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 blá. Esse monte de frouxo que a gente tem, de incompetente, de inútil que a gente tem na direção do São Paulo, vai liberar o cara e vai dizer para você que é otário, para você que é trouxa, para você que é papagaio, para você que repete o que esse bando de incompetente no São Paulo diz. Sabe o que eles vão convencer você? Nós vamos economizar o salário dele até o final do contrato. E você vai bater palma para essa administração frouxa. Aí vem alguém vai dizer para mim, porque eu sei que vai, né? Alguém vai dizer para mim assim, mas Rony, eu não vou nem fazer a voz hoje que eu não estou muito bom, do Bochecha, né? Mas Rony, o jogador endureceu, o jogador não queria negociar com o São Paulo, o jogador pediu muito. Ô Bochechinha cor-de-rosa, ô tontinho, eu vou falar um negócio para você. O Alan Franco, quando ele tá lá jogando muita bola, porque ele joga muita bola, dentro desse futebol que a gente vive, ele olha e vê que o Wesley ganha 800 conto por mês. O Wesley da vida ganha 800 conto por mês. O Oscar ganha 3 milhões por mês. Lucas, o cara que não joga em gramado de plástico, ganha mais de 1,5 milhão por mês. Quando ele vê tudo isso e ele está jogando e os outros não estão jogando,
Ele fala, sabe de uma coisa, gente? Eu vou é bater asa daqui, porque eu sei que daqui eu não vou conseguir nada. Inclusive não consigo nem receber em dia o salário que eu tenho. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Vocês me desculpem, viu, gente? Essa maneira diária de apresentar o São Paulo. Mas, na verdade, isso é dor. Isso representa dor. Isso significa dor. É o que o torcedor são paulino, aquele que tem sangue são paulino, que ainda não virou sangue de barata, sente, né? É o que o torcedor são paulino, na sua melancolia já de anos, sente. De ter visto a instituição do tamanho que viu, de ter visto uma construção de competências, de protagonismo do tamanho que viu, e ver essa melancolia, ver essa tranqueira que está virando, que esses caras estão transformando a instituição, apoiados ainda por um monte de torcedor frouxo, né? Porque assim, dois tipos de torcedor hoje apoiam isso que a gente vê. Aquele que recebe as benesses, e quem está vendo aí sabe que eu estou falando. Aquele que recebe as benesses para poder bancar essa tranqueira de presidente que a gente tem, e os ingênuos barrotários que acreditam que fazem parte da torcida que conduz. Olha para onde vocês estão conduzindo a instituição. Uma pouca vergonha, infelizmente, o que a gente vê, né, e o que a gente tem visto. Irmãos, de novo, hein? A 4F está com a gente. Energia solar, soluções em energia solar. Cara, você tem lá a sua casa no campo, tem lá a sua casa na praia, você está aí no seu condomínio fazendo conta para reduzir custo, né? Na sua indústria, na sua empresa, no seu mercado, enfim. Faça uma consulta para fazer essa conversão da energia aí tradicional para a energia solar. Você vai ver o quanto você vai conseguir reduzir de gasto e de custo, e ainda vai ser sustentável, né? Que é uma coisa muito legal. Você procura o Edilson aqui no comentário que eu vou deixar aqui embaixo, e o Edilson vai fazer sem compromisso algum o melhor orçamento para você começar a analisar essa possibilidade e o quanto isso é legal e positivo, tá bom? 4F com a gente, soluções em energia solar. Gente, a cada rodada do Mundial é um tapa na cara, né, que o São Paulino toma. A cada rodada do Mundial é um tapa na cara, mas assim, aquele tapa na cara com a mão aberta. Você sabe aquele tapa na cara que faz splat, né? E você fica com eco, você fica com o som do tapa na cara uma semana. É mais ou menos isso o que o torcedor São Paulino. O Fluminense ontem chegou a 220 milhões, 240 milhões, não sei, arrecadados já por força da presença no Mundial, mas o avançar das fases. O Palmeiras também já tinha chegado a isso, e o Fluminense vai ali, ó, renovando a sua marca. Ok, maravilha. Olha quanta coisa. Eu vou começar a contar aqui para você. Dinheiro no caixa que entra, exposição da marca, exposição dos jogadores, valorização dos seus jogadores, né? E tem algumas outras coisas que são muito legais, que aí eu vou mudar um pouquinho, eu vou migrar um pouquinho para dentro do campo. Vocês perceberam que não necessariamente você precisa ter um elenco de jogadores craques, de renome mundial e para você ganhar alguma coisa, ou para você avançar, ou para você ganhar uma determinada partida? Vocês perceberam isso ou ainda não? Eu estou dizendo para vocês porque a atitude do jogador, uma coisa que eu falo há tanto tempo, quando eu comecei a ver esse São Paulo dos últimos anos, eu comecei a entender o que é a necessidade da atitude. Porque esses caras são frouxos. Esses fraldas lotadas, que eu criei o fralda cheia, né? Sei lá, 4, 5 anos atrás. Esses fraldas lotadas que nós temos vestindo a camisa do São Paulo, mostram muito bem o que é a falta de atitude e o quanto isso é necessário no futebol. O Fluminense ontem, além da organização tática do Renato, né? O Renato que é tão questionado, o Renato que tem aquele jeito fanfarrão dele, aquela coisa toda, ele vai se mantendo. Ele vai fazendo trabalhos interessantes. Meu irmão Ricardo Flight, jornalista, tinha falado para mim, Rony, você vai me dar um coice,
Mas o treinador para estar no São Paulo era o Renato, porque num lugar que não tem gestão, a importância do treinador é muito grande dentro do campo. Foi assim que o Dorival conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. Ponto final. Nada mais do que isso no São Paulo. Eu estou dizendo, às vezes, não tanto com conhecimento tático, mas também com experiência dentro do campo, né? E o Renato tem isso. Pois bem, ele pegou os guerreiros dele lá, porque isso que é guerreiro, viu? É isso que é guerreiro. Não é essas tranqueiras que tem lá no Morumbi, não, que a torcida grita time de guerreiro na arquibancada, quando não cai para a Série B. Eu presenciei isso, eu vi isso. Pois bem, então, o jogador com atitude, o treinador que sabe arrumar taticamente bem o seu time, foi o caso à noite depois do Al Hilal, né? Se o nome estiver errado, vocês me desculpem. Do time que ganhou, que eliminou o City, meu irmão. Você vê no jogador a atitude e você vê no treinador a maneira dele organizar o time para aquela partida. São duas coisas que são fundamentais, principalmente se você não tem um elenco de jogadores gigantes, de jogadores caros, de jogadores mundialmente conhecidos. É por isso que eu falo para vocês da importância do treinador, né? Tem gente que vai, o primeiro tropeço do São Paulo vai falar, tá vendo como o culpado não era o Zubeldia? Vai falar isso. E, gente, o culpado de tudo não é o treinador. O treinador também ele é culpado e responsável por grande parte daquilo que acontece com o time. E ele tem que ser, porque ele é o chefe, ele é o cabeça. Tapa na cara, de mão aberta, no rosto do torcedor são paulino. Viu, presidente fraco, diretor de futebol omisso, jogadores frouxos. Era para vocês estarem lá no Mundial, se vocês não fossem tão bunda mole e ruins como vocês são. Alan Franco, obrigado, viu? Obrigado aí por ter vestido a camisa do São Paulo. Você foi um dos poucos caras que me representou dentro do campo nesses tempos de vaca magra que vive o São Paulo. Mais uma vergonha para o São Paulino passar. Agora nós vamos continuar lá beirando com o Z4, com Sabino, com Ferrarese. Parabéns, diretoria de São Paulo. Parabéns, monte de baba-ovo que está aí, mantendo essa diretoria ainda e aplaudindo essas merdas que eles fazem. Ronei Altieri, São Paulo, Raiz na área. Grande terça-feira para os irmãos.